Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Biner, novamente, né? Sou psicólogo formado pela Unijorge Bahia. Sou pós-graduando em terapia familiar sistêmica pela Viver Mais e também faço uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela PUC Paraná, além de ser formando em bases neurobiológicas do comportamento humano e graduando de nutrição. Muito da minha prática, inclusive das minhas falas, elas são atravessadas pelas teorias a qual eu me fundamento, que é a terapia familiar sistêmica e a psicologia positiva. Então, muito do construto teórico que a gente vai encontrar ao decorrer dessa palestra, ela tem um viés dessas duas, essa abordagem dessa área, né, da psicologia. Então, vamos iniciar a palestra de hoje, tecendo alguns movimentos que a gente vai fazer, na qual serão divididas em 3 tópicos. No primeiro tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade LGBTQIA+. A gente vai falar um pouquinho sobre essa sexualidade, sobre a sociedade. Vamos falar também sobre o sexismo e o papel de gênero. Como segundo tópico, nós vamos adentrar ali aspectos de negritude, colonialismo e branquitude. Falar um pouquinho sobre o colonialismo, sobre identidades, branquitude e embranquecimento, e a autoestima da pessoa negra. E, por fim, a gente vai falar da intersecção de todos esses movimentos. Então, o que é a interseccionalidade, o racismo dentro da comunidade LGBT e o impacto psíquico do atravessamento desses elementos para a população. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o decurso, né, histórico da sexualidade ao longo do tempo. A gente vai perceber que, historicamente, o processo de construção da sexualidade ela passou de matriarcal para patriarcal ao longo do tempo, além de ser reduzida unicamente à relação sexual. A sexualidade ela foi apoiada nos conceitos da psicologia social e compreendida como uma construção social. E aí eu trouxe uma linha histórica desses marcadores para que vocês tivessem uma compreensão sobre como a roupagem que a sexualidade ela foi tomando ao longo do tempo, ela foi criada, ela foi aprimorada a partir da maneira como a sociedade ela enxergava certos eventos, enxergava certos fenômenos na própria sociedade. A gente vai ter ali, no período paleolítico, o matriarcalismo, a supervalorização da figura feminina e fertilidade concedida como sagrada e divina. Então, o marco da sexualidade logo no período paleolítico, ele teve esse matriarcalismo como fonte, né, como centro. Passando em seguida para o período neolítico, onde o surgimento do poder patriarcal, aí entra o homem como esse líder, o chefe, o início da submissão e cultura feminina, nesse processo foi um processo onde precisava compreender sobre as demarcações de terra, então a sexualidade ela é marcada nesse sentido de construção de famílias, no homem nesse papel do patriarca, e a gente vai adentrando os tempos, né, da antiguidade, lá pelos hebreus, onde o modelo patriarcal ele era rígido, o sexo ele era restrito apenas à procriação e à coordenação da homossexualidade e da masturbação. Sendo que, para os gregos, isso era um pouquinho mais aflorado, né? Os homens eles tinham um acesso mais livre a explorarem a sua sexualidade, totalmente diferente das mulheres naquela época. Então, o modelo patriarcal também operava dentro do modelo grego, né, com maior liberdade sexual, aceitação de relações homoafetivas e extraconjugais para os homens. Então, todos esses privilégios do próprio desenvolvimento da sexualidade, ela partia do princípio de que esse homem ele tinha um controle, né, de que ele poderia acessar esses espaços e não as mulheres. A gente segue aí para a Idade Média e Moderna,
onde a gente tem um forte crescimento ali da Igreja Católica no período, né, e também da Igreja Protestante, onde a gente vai começar a ser instituído a moral, né, a sexualidade ela é vista como algo punitivo, ela é algo rígido, ela é algo que fora dentro do casamento se considerava um pecado. A gente vai ter também, dentro da Idade Média moderna, o sexo visto como ato sagrado, associado à harmonia com a natureza, longevidade e felicidade. Na Renascença Italiana, a gente vai ter um breve movimento de liberdade, a valorização da nudez feminina como expressão de beleza, sexo além da procriação. Contudo, precisamos novamente ressaltar de que todos esses movimentos de uma certa liberdade sexual, ela partia do princípio de que esse homem poderia explorar. As mulheres ainda elas não tinham acesso a uma exploração da sua sexualidade de uma maneira livre. E aí a gente vai ter o século XIX, uma sexualidade restrita ao seio privado, uma repressão total do desejo feminino. Então, as mulheres elas eram vistas como esposas, elas eram puras, elas eram recatadas, e a expansão da prostituição masculina, que é quando os homens eles faziam a utilização, né, das meninas que trabalhavam com a prostituição naquela época, então aquilo também tinha uma maior liberdade, enquanto as mulheres elas ficavam dentro de suas casas. Vejamos também que quando nós falamos sobre isso, a gente não tem como não pensar no recorte racial, porque a gente vai ter, por exemplo, que naquela época o padrão, o estilo de mulher pura, recatada, feminina, ela partia de uma fisionomia, ela partia de um caráter branco. Então, as mulheres negras, elas não estavam nessa posição, nesse lugar, porque elas não estavam alcançando um espaço onde pudessem construir ali os movimentos ali do feminismo, no questionamento sobre o que é ser mulher na sociedade, né? Entendendo que o princípio, né, do movimento ele vai se dando dentro de uma homogeneidade do que é ser mulher, que era a mulher branca, que era uma mulher com um padrão de um corpo específico, loira, e aí isso vai tomando novos formatos ao longo do tempo. A gente vai ter o século XX, com a revolução sexual, advento da pílula anticoncepcional, do movimento hippie, né, o amor livre e a separação entre sexo e reprodução, e o século XX e XXI, que é a globalização, a internet, a banalização do sexo, forte o apelo midiático, a comercialização também desse sexo. Então, nesse período também, o desenvolvimento, né, das indústrias pornográficas também tiveram um crescimento muito grande, também nesse processo. E aí, quando nós pensamos sobre sexualidade, a gente vai partir de 4 bases principais que operam. A gente vai entender também a sexualidade pela religião, onde a gente vai ter a associação do sexo à vergonha, ao pecado e à procriação exclusiva. A gente vai ter também por um viés médico, onde priorizava os aspectos biológicos e fisiológicos, focando prioritariamente em disfunções e na medicalização do corpo. Então, a gente vai ter, por exemplo, a homossexualidade lá há muito tempo atrás, ainda trazida como um distúrbio mental, ainda trazida como um transtorno mental. Então, a sexualidade ela era vista como algo médico, como uma patologia a qual precisava ser corrigida. Então, aí, nesses processos da sexualidade como medicalização, a gente vai ter esses momentos, esses movimentos. Na pedagogia, a gente vai ter ali o enfrentamento das tentativas históricas de implementar a educação sexual nas escolas, porém, frequentemente esbarrando na falta de apoio oficial e através também da política, que seria o campo ideal para a gente poder repensar valores de discriminação e preconceitos, visando uma vivência saudável e prazerosa e livre. Pensando também na criação de políticas públicas que abarcassem a sexualidade, pudesse promover ali uma sexualidade mais livre, entendendo que a sexualidade ela não se restringe ao sexo ou orientação sexual. A gente vai ter aspectos ali do erotismo, a gente vai ter aspectos ali do prazer, a gente vai ter aspectos também do toque, um construto, na verdade,
uma série de conjuntos, né, que formam a sexualidade, não apenas o sexo e a orientação sexual em si. Na composição e na criação da palestra, eu fiquei pensando sobre como eu poderia falar sobre o racismo e a população LGBT, e aí eu entendi que não tem como falar sobre esses movimentos sem a gente pensar no sexismo. Por quê? Porque, a priori, muito do que a população LGBTQIA+, ela vivencia dentro dessas dinâmicas, elas partem da ideia de um repúdio ao feminino. E quando eu pensei em trazer a palestra, eu queria descentralizar a ideia de que o homem gay, ele era ali a figura na qual se tinha uma certa percepção. Veja que quando nós falamos sobre a população LGBT, a gente sempre vai focar no homem gay, a gente sempre vai trazer sobre o sofrimento do homem gay, a gente sempre vai trazer questões relacionadas ao homem, e que não é que seja incorreto, né? Mas quando a gente pensa na população, a gente pensa sobre uma diversidade, sobre uma pluralidade de sexualidades, na qual não se restringe apenas a questão do ser homem. Então, eu precisava entender e trazer para vocês também elementos que são importantes, mas que também perpassam outras sexualidades. Adentra ali a questão das mulheres lésbicas, negras, as questões das pessoas não binárias, negras, os queers, negros, então, que também fazem parte da comunidade e que também sofrem desses marcadores de discriminação e preconceito. Então, a gente vai ter aí que durante a prática clínica nós trabalhamos com muitos roteiros de gêneros que são impostos desde a infância, né, que são simbolizados nessa divisão clássica dos brinquedos, né? Aí a gente vai ter o sexismo, que é compreendido como um conjunto de avaliações negativas, atitudes de desvalorização e atos discriminatórios direcionados à mulher devido ao ser mulher. A identidade masculina é frequentemente construída em oposição ao feminino, exigindo que o homem evite qualquer traço de vulnerabilidade. E nesse momento, eu peço um espaço para que, apesar de eu trazer um recorte de outras sexualidades, eu vou trazer uma referência, assim, da questão do homem negro, principalmente pensando que é um recorte também que me atravessa, é um recorte da qual também faço parte. Mas é muito comum, por exemplo, dentro do processo ali de desenvolvimento dessa criança, que quando dentro desse momento de sua sexualidade estar ali sendo vivida, essa criança ela sofrer algumas críticas, alguns julgamentos na sociedade, dizendo que ela precisa sentar de um jeito, falar de um jeito, se comportar de um jeito, porque isso é feminino. E que ela precisa ser homem, e que precisa falar como homem, e que precisa agir como homem. E quando a gente vai pensar sobre o que é ser homem, toda essa construção ela é voltada para o não ser mulher. Então, eu não posso personificar nenhum caráter social dito para as mulheres. Então, eu não posso personificar um feminino, eu não posso trazer caráter de uma sensibilidade, eu preciso ser agressivo, eu preciso ser bruto. E a gente vai entender como esse fenômeno também, ele vai criando eles vão, a sociedade, né, branca, supremacista branca, ela vai criando um modelo, inclusive da própria masculinidade negra, a qual também é fundamentada dentro de um processo a qual há um repúdio das suas próprias características e projetadas nesse homem negro, todos os seus elementos que são negados, né, dessa pessoa branca. E a gente vai ver ao longo, né, dessa palestra. A gente vai ter uma divisão, né, teórica sobre sexismo hostil e o benevolente. A gente vai ter ali no sexismo hostil expressa como antipatia aberta, intolerância, dirigindo-se principalmente às mulheres que desafiam o poder masculino, como feministas ou aqueles em cargos de alta liderança. E o sexismo benevolente, que, sendo muito sincero, é o mais sutil e é o que tem gerado também extremas violências de discursos ditos normais, mas que carregam no ímpeto, né, dessas frases, dessas pronúncias que esses homens proferem, uma certa ideia mesmo de dominação e controle sobre os corpos femininos, onde a gente vai ter ali uma forma sutil
e muitas aspas, positiva, né, de falar sobre a aparência, baseia-se na ideia de que a mulher é um grupo mais fraco, precisa de proteção e adoração, embora ofereça afeto, ele serve para justificar a dominação masculina e manter as mulheres dependentes. Então, esses discursos de mulher é o sexo mais frágil, de que as mulheres precisam ser cuidadas, amadas, protegidas por um homem, todo esse discurso aparentemente muito lindo, mas que mascara um processo de um sexismo ali, de um controle sobre esse corpo, onde essa mulher ela não pode vivenciar nem os aspectos subjetivos ao próprio ser mulher, onde ela tem que ter um controle sobre o seu corpo, sobre sua vestimenta, sobre seu cabelo, porque tudo isso está na mão desses homens que se colocam nesse lugar de protetores, né, daqueles que vão tomar conta, daqueles que vão proteger elas. E isso é muito notório desde o processo de infância, né? Quando a gente tem essas divisões, esses papéis de gêneros, que são construções também sociais que foram impostas pela sociedade. A gente vai ter aí o desenvolvimento, né, desse processo infantil, onde a gente vai ter a hierarquização dos sexos, onde vai ter a definição de padrões de comportamentos considerados apropriados para homem e para mulheres. Então a gente vai ter meninos brincando de futebol, meninas brincando de boneca de casinha, onde já se mostra um modelo pré-formado de uma sociedade já machista, onde já vão ditando desde os momentos iniciais da infância o que o homem e o que a mulher precisam ser na adultez. Então a gente vai ter esse homem ali sendo sempre explorado a ideia de que ele pode ter o melhor carro, ele pode ser jogador de futebol, ele pode se relacionar com quem ele quiser, ele vai ter uma certa liberdade, enquanto a gente vai ter ali a mulher como um lugar de cuidado. E isso reflete também dentro dos aspectos das próprias profissões. Vejam hoje, a psicologia, em sua grande parte, ela é uma profissão muito ainda feminina. Por quê? Porque toda essa construção da ideia de uma mulher relacionada ao cuidado e as profissões, elas carregam muito disso. Então, a gente vai ter, por exemplo, engenharia, a gente vai ter outras profissões como direito, onde uma profissão ali com uma prevalência de homens, porque é dito que é uma área onde se tem uma maior agressividade, onde é mais assertivo. Então, esses próprios papéis que são definidos desde a infância, eles vão também modulando e formando as nossas concepções sobre o que é ser um homem, sobre o que é ser mulher. E dentro da população LGBTQIA+, a gente vai ter uma série de violências quando uma mulher que não performa o feminino, ela começa a questionar a sua sexualidade, ela começa a questionar se de fato ela é uma mulher lésbica, e isso, gente, é inerente à prática sexual. A gente vai ter mulheres heterossexuais, mas que escolheram por opção, né, não performar esse feminino. E isso não diz a sexualidade delas. E a gente vai ter também um sofrimento ali sendo imputado para essas mulheres. Sendo imputado também para essas mulheres lésbicas, onde vão ter também todo um traço, onde vão dizer que estão tentando ser um homem. E a gente vai ter também uma série de práticas dos processos fundamentais da psicologia, onde muito desse início da psicologia, ela também partia desses discursos que eram violentos, até a gente começar a repensar a história, começar a repensar a sociedade e esses lugares do gênero. E aí tem um texto que eu trago, muito importante, que é desse homem negro subvertido ao patriarcado. Então, homens negros, eles foram socializados por pessoas brancas para acreditar que, ao buscar a liberdade, eles deveriam se esforçar para se tornar patriarcas, a fim de prover e proteger as mulheres negras para serem patriarcas benevolentes. Embora as políticas de gênero da escravidão negassem aos homens negros a liberdade de agir como homens, segundo a definição das normas brancas, essa noção de hombriedade se tornou o padrão usado para medir o progresso do homem negro, onde Bell Hooks ela traz nos olhares negros. Então, dentro do processo também de escravização, a gente vai ter, por exemplo, quando a gente vai pegar alguns materiais, alguns artigos, eles mencionam que a figura e a ideia do homem para os homens negros, eles não partiam dessa ideia de patriarcalismo, eles não partiam dessa ideia do homem sendo o centro dessas relações.
Isso é algo que foi implantado pelas pessoas brancas, né, pela construção supremacista branca, e é colocado também essa ideia do homem negro nesse lugar de subserviência, onde ele precisava, para garantir o direito dessas mulheres, isso também é muito do período pós-escravocrata, onde para que eles conseguissem ali garantir o direito e a liberdade dessas mulheres, eles precisavam assumir esses lugares de patriarcas, eles precisavam assumir essa família, e ser patriarca, logo, também é assumir essa postura dominantemente branca, onde esses homens eles tinham esse lugar de dominação por esses corpos. E aí a gente vai ter um conceito do Fanon muito interessante sobre mistificador e mistificado. Né? A gente vai ter ali ele relatando que a constituição da realidade corpórea preta ocorre sobre a condição do branco ocidental como mistificador e mistificado. Esse duplo papel decorre do fato de o sujeito branco emergir de seu próprio universo simbólico discursivo, produzindo-se automaticamente como a norma enquanto concede o outro, né? E aí a gente vai ter o que seria o mistificador mistificado. Né? O sujeito branco ele atua como mistificador. É ele que construi as realidades, é ele que construi um imaginário sobre a da branquitude, né? Onde a branquitude é um parâmetro universal de humanidade. E ele projeta no corpo negro tudo aquilo que ele descarta de si mesmo. Então, todos os seus desejos, todos os seus impulsos, todos os seus comportamentos negados de certa forma, escrachados pela sociedade, ele projeta no homem negro essa figura. Né? E o mistificado é tanto o sujeito branco como o negro, onde eles assumem esse lugar de que essa compreensão desse lugar do ser branco é o padrão que precisa ser seguido. Então ele acredita na naturalidade das hierarquias que criou. Enquanto o homem negro, ele internaliza a visão, tentando assimilar a cultura de um ideal de humanidade dita branca. Então a gente vai ter dentro de um processo de mistificação da sociedade ali, dizer que as mulheres negras elas precisavam alisar os cabelos, porque cada vez mais precisava se personificar algo que fosse do branco, que fosse um caráter traço do branco, onde elas precisavam negar as suas características, a sua ancestralidade, seus cabelos crespos, onde elas precisavam pensar nos seus corpos. As mulheres negras elas tinham uma curvilínea mais acentuada, onde elas precisavam negar essa curvilínea para ser muito semelhantes e parecidas com essas mulheres brancas, para que elas se sentissem parte da sociedade. E os homens negros, dentro desse processo de construção desse padrão, eles eram colocados também nesse lugar de ter que cada vez mais ser parecido com o homem branco, a fim de que eles conseguissem ter ali uma certa semelhança, conseguissem também ter os mesmos privilégios, mesmo sabendo que isso não seria possível. Porque mesmo que personificassem todo o caráter ali de comportamentos brancos, a gente vai ter ainda dentro de um processo racial, a cor da pele sendo algo que chega a priori. Então, eu tenho a certeza que das pessoas pretas que aqui se encontram, assim como eu, tiveram algum momento da infância a qual algum aspecto nosso ela foi negligenciado para que fosse personificado um aspecto que fosse branco. E um exemplo disso quando eu era criança, nas brincadeiras de rua, eu lembro que sempre que eu tinha que andar de sapato, que eu tinha que andar de meia, porque eu não poderia andar descalço na rua, porque isso era coisa de fogueiro. Isso era coisa de menino que não sabia se ajeitar, que não sabia se arrumar. E é um processo de embranquecimento, porque como as falas, esse significado, esse simbolismo dessa pessoa sobre o que é ser fogueiro, ela parte da ideia de um menino que seja de um menino preto andando na rua descalço, de um menino favelado. E muito desses desenvolvimentos também, elas partem muito desse princípio, né, de que a gente precisa personificar um branco, porque o branco é que é o classismo, o branco que é o que é legal, o branco é que é o chique, e que o negro é o demonizado, de que o negro é o ruim, de que o negro é o agreste, o agressivo. Então, muitos desses conceitos, eles vão modulando a nossa sociedade, o que tem um impacto significativo na criação e na saúde mental das crianças pretas.
E quando a gente pensa também sobre negritude, colonialismo e branquitude, a gente também precisa refletir sobre essas identidades. Então, antes da colonização, diversas sociedades africanas e indígenas, elas possuíam lógicas de gêneros muito mais flexíveis e não lineares de gênero, né? O colonizador impôs a estrutura homem branco heterossexual como um topo de hierarquia humana e um único modelo civilizado. Para os corpos colonizados, restou a destituição de sua humanidade em imposição de uma norma que criminaliza suas existências e afetos. Então, para além do aspecto do recorte na qual os homens pretos eles eram marcados por esse lugar de raça, eles também tinham que personificar sobre o que é ser homem. Então, eles precisavam denominar, trazer todo um caráter de dominação, de imposição, de violência, para demarcar esses espaços. E aí a gente vai ter um material que eu acho riquíssimo, da Nunes, né, do livro Descolonizando Afetos, da Geni, onde ela fala do processo de catequização e evangelização dos povos originários, que parte de um lugar de fazer o bem, de levar o amor, a salvação. E é justamente aí que temos um ponto crucial. Por vezes somos ensinados a associar opressão, racismo e demais violências a algo relacionado ao ódio, ao mal. Mas para o contracolonizador, precisamos reconhecer que é justamente em nome do bem, da família e do amor que a maior parte das violências se perpetua. É um livro muito incrível que fala sobre os modelos de relacionamentos, onde fala sobre a não monogamia, e ela fala que a monogamia ela foi algo imposto, inclusive, pelas pessoas brancas como ideal de relacionamento, e também por uma ideia de catequização e evangelização. E muitos desses discursos, né, que aparentemente não são violentos, eles partem de um lugar de amor. E é um discurso mais violento, né? Mais violento do que o racismo escrachado em si. A gente vai ter aquela pessoa que vai chegar para dizer assim: nossa, seu cabelo é diferente, não é? E vai tocar no cabelo de uma pessoa preta, e vai adentrar esse espaço com uma violência meio sutil. A gente vai ter ali alguns comportamentos do tipo, mas eu estou fazendo isso para o seu bem. Entendeu? Você tem que, como muitas das imposições são colocadas para as mulheres, de lugar de, olha, você não pode andar com roupa curta, isso é para o seu bem. E a gente tem uma série de questões também que perpassam isso, de um controle de corpo também, né? Então, sob a ótica colonial, o corpo negro LGBT ele sofre uma dupla desumanização. A gente vai ter o racismo que retira do lugar de humano, né, já que o branco é que seria o aspecto humanizado, e a gente vai ter também a LGBTfobia, que coloca o lugar do desvio moral e patológico. E aí, quando a gente pensa sobre o processo de embranquecimento, a gente não tem como não falar sobre esse quadro, que na época foi muito famoso, lá há muito tempo atrás, uns séculos, foi muito famoso, que é a Redenção de Cã, né, do artista Modestus Bastos, que inclusive ganhou prêmio sobre isso. Ela ilustra perfeitamente essa ideologia do branqueamento, né, como uma busca por salvação através do desaparecimento de si. Né? Isso gera, né, na perspectiva sistêmica, o que a gente entende como lealdades invisíveis, né, que são destrutivas. A pessoa negra ela aprende que, para ela pertencer ou ascender no lugar, ela precisa embranquecer seus afetos, ela precisa embranquecer sua estética e seus espaços. Então, para o sujeito negro LGBT, esse apagamento ele é duplo. Então, o colonialismo ele sequestra não só as lógicas que são flexíveis de gênero que existiam antes da invasão europeia, e impôs essa heteronormatividade branca como padrão de cura e civilidade. Né? A gente vai ter ali, quando a gente acolhe essa demanda, principalmente dentro do processo terapêutico, a gente vai ter o sofrimento do paciente, que não é uma disfunção individual, ele é um eco de um trauma que é histórico dessa desumanização. Então a gente vai ter essa branquitude ela se constituindo como esse lugar de privilégio sistemático, o qual esse sujeito branco ele se coloca como padrão neutro de humanidade, tornando a sua própria identidade racial invisível e lançando sobre o sujeito negro o fardo da diferença e da desigualdade. Então o que a gente vê nesse retrato? A gente vê, por exemplo, um homem branco sentado, se relacionando com uma pessoa preta, a gente vai ter ali a avó, uma mulher retinta,
a filha já não é tão retinta assim, mas ainda assim é uma mulher preta, e a gente vai ter uma criança branca sentada ao colo dela, né? Onde vai ter ali o processo de embranquecimento, onde esses senhores de engenho, eles tinham relações abusivas com essas mulheres, a fim de que tivesse ali um apagamento das pessoas pretas, onde que cada vez mais que fosse procriado, que esses filhos viessem, eles viessem mais embranquecidos. A ideia, né, dessa eugenia, né, social, de um apagamento, né, das pessoas pretas. E aí Frank Fanon ele traz destaques que são importantes, que na sua obra clássica, né, Peles Negras e Máscara Branca, ele demonstra que a opressão colonial faz com que o sujeito negro ele introjete o desejo de se parecer com um colonizador, como a única via de salvação e aceitação social. O racismo estrutural ele gera um processo de alienação cultural e estética. A pessoa negra é ensinada desde a infância a associar seus traços, cabelos e cultura ao feio, ao atrasado ou ao violento. E a gente vai ter uma série de autores, né, que vão mencionar sobre como as pessoas pretas elas personificam esse branco como a ideia mesmo de sentimento de pertença dentro da sociedade. E como é que a gente vai ter, por exemplo, quando a gente pega um recorte de uma pessoa LGBT negra, onde a gente vai ter não só os aspectos que são ali impostos de gênero, de sexo, a gente ainda vai ter também um recorte racial, porque ela já não é humana por ser uma pessoa preta. A gente ainda vai ter ali um recorte de uma questão de transtorno mental, de sofrimento, essa pessoa está ficando doida, essa pessoa ela é uma pervertida sexual, porque tem os marcadores ali da questão da própria sexualidade, daquilo que era repudiado também pelas pessoas, né, dessa ideia de uma heteronormatividade como um padrão, e é esse sujeito em sofrimento, ele cada vez mais se sentia apodado de poder vivenciar as suas características, os seus traços, tendo que cada vez mais se reprimir dentro dos seus comportamentos para que não sofresse nenhuma violência. E aí, na prática social, a gente vai ter a ideologia do branqueamento como algo que molda a afetividade. Isso se reflete na busca por parceiros brancos como uma tentativa inconsciente de ascensão social, legitimação da sua própria humanidade. A gente vai ter ali um negro exposto à ideologia do branqueamento, onde vive um drama neurótico de tentar se distanciar de sua própria pele para alcançar o ideal de brancura imposto pela sociedade, gerando uma profunda fratura na sua identidade. Então, a comunidade LGBT ela deveria ser um porto seguro, mas como um sistema aberto, ela sofre essa homeostase, que seria esse equilíbrio, de um macrosistema que ele é racista, né, a qual ela está inserida. Então, o racismo e o machismo, dentro da sigla, ela cria novas hierarquias, onde um homem cis, gay, branco, ele detém o monopólio desses afetos, né, e de representatividade, então. Então, enquanto travestis, pessoas trans e não binárias negras, elas são empurradas para essa margem relacional, né? E a gente não vai ter ali, por exemplo, dentro da lente da interseccionalidade, a nossa clínica, ela corre o risco de tentar de encaixar o corpo negro também, atravessado por essas múltiplas violências, em uma teoria que ela é desenhada mesmo para a vivência dos indivíduos brancos. Então, quando, como psicólogos, educadores e profissionais da área da saúde, nós não conseguimos olhar para um sujeito e perceber também que os traços raciais e de gênero, eles também perpassam esses sofrimentos, a gente vai estar ali também promovendo violências, para trazer também uma ideia de normalidade, onde esse branco ele é o padrão. E aí, como é que fica a autoestima da pessoa LGBTQIA+, mais negra nesse espaço? Né? A gente vai ter um sujeito negro, não é frágil por questões biológicas ou individuais, mas sim devido à constante exposição à violência estrutural. O preconceito elimina a autoconfiança e a segurança emocional desde a infância. O homem negro, LGBTQIA+, ele vive no que Lélia Gonzalez ela chamava de encruzilhada de opressões. Ele enfrenta o racismo de um lado, e aí vem a comunidade LGBTQIA+, e majoritariamente branca e eurocêntrica, e vai dizer também que ele também não pertence à comunidade. Né? E a homofobia de setores de sua própria comunidade racial, ao qual ser gay e preto
também geram marcadores distintos, porque esse homem ele deveria personificar o violento, o agressivo. Ele está personificando o feminino, o que seria o oposto desses marcadores de normalidade que a sociedade ela vai colocando como o que deveria ser esperado. Mas aí quando a gente pensa, tá, mas o que ficaria das mulheres negras nesse processo? A gente vai ter as vivências dessas mulheres negras, lésbicas, que elas são marcadas por cruzamentos opressores que incidem diretamente sobre suas subjetividades. O auto-engano, a solidão e a busca por aceitação, elas são subprodutos de uma estrutura racista e heteropatriarcal que tenta anular o direito de mulheres de existirem, de se amarem plenamente. A gente vai ter um movimento das mulheres, inclusive negras e lésbicas, de um combate dessa invisibilidade da mulher lésbica, porque a gente ainda vai ter a população, em grande parte LGBT, priorizando ali o homem gay, branco. A gente vai ter, inclusive, um homem gay negro assumindo um lugar também, não tão de protagonismo como um branco, mas a gente vai ter um espaço ali também, onde ele vai ter ali um certo domínio por ser homem. E a gente vai ter essas mulheres sendo colocadas à margem pelo aspecto do ser feminino. A gente faz essa relação como o sexismo, eles também estão introjetados dentro das relações de sexo, de sexualidade, de gênero, né, de orientação sexual. Então, enquanto homens negros eles são frequentemente hipersexualizados, a gente vai ter ali o homem negro sempre como um homem dotado, como um homem provido de virilidade, de força, de agressividade, onde esse homem negro ele é sempre o sexualizado. A gente vai ter as mulheres negras, principalmente as lésbicas bissexuais, né, sofrendo a invisibilização de suas existências e afetos, sendo muitas das vezes excluídas tanto dos movimentos feministas hegemônicos, que são embranquecidos, como dos espaços LGBTs androcentrados, né, que são focados no homem gay. Mas quando a gente pensa na nossa prática clínica, né, acredito que devam ter pessoas de outras áreas também, além da psicologia. A gente pensa também na questão de interseccionalidade. O sujeito ele não é uma ilha, ele não é só um sujeito branco. Quando a gente olha para um sujeito, a gente precisa entender os marcadores sociais que perpassam essas vivências. Então, se você atende um homem gay branco, não vai ser a mesma realidade de você atender uma mulher negra LGBT, né, lésbica, queer ou trans. A gente vai ter marcadores que são importantíssimos no acolhimento dessas existências, né, desse sofrimento que perpassam esses sujeitos. Né? Então, a interseccionalidade, ela permite que a gente aprenda a articulação que é concomitante de múltiplos eixos de poder. A gente vai ter relações de gênero, raça, sexualidade. Sem essa lente analítica, a gente invisibiliza as especificidades do sujeito que vivenciam as franjas mais agudas das desigualdades sociais. Então, a gente vai ter, por exemplo, um elemento muito importante chamado estresse de minorias, né, que mantém o sistema nervoso dos pacientes em constante estado de luta e fuga. É muito comum, existem artigos que mencionam que a população LGBTQIA+, eles vivem em um estado de estresse de minorias. E que elemento seria esse? Que fenômeno, na verdade, seria esse? Vamos imaginar que o mecanismo de medo, o mecanismo de ansiedade, ele é um mecanismo comum, esperado, que todos nós temos, que todos nós precisamos experimentar em algum momento da nossa vida, em alguma esfera, uma certa quantidade específica de neurotransmissores e também uma relação neuronal ali, que vai gerar essa influência. Mas aí, qual foi as informações tidas nos artigos científicos? De que a população LGBT ele sofre esse estresse. O que seria esse estresse? Dentro do processo estressor, a gente vai ter ali um hormônio chamado cortisol, onde ele vai ficar pingando no sistema nervoso, gerando esse processo de estado de luta e fuga, onde pode gerar níveis crônicos de cortisol, modificando a atenção, o sono e o humor. E esse isolamento psíquico, né, o sentimento de não pertencer nem ao universo LGBT, que é o embranquecido, nem à própria família biológica devido à questão da homofobia, onde a gente também vai ter aspectos relacionados à própria questões racializadas, onde não é tirado desse lugar de humano, a quebra do senso de segurança básica do sujeito. Né? A gente vai ter ali o nosso papel, que é ser um ambiente regulador que vai validar esse cansaço,
que mostra ao paciente que essa hipervigilância que ele tem, ele não é uma paranoia, ele é uma resposta adaptativa. Então, o sujeito ele vai se adaptando à sociedade, buscando esse meio de se sentir cada vez mais e mais pertencente, mas no processo ele vai adoecendo. Então, a mente desse sujeito ele está ali o tempo todo produzindo uma quantidade demasiada de cortisol, onde alguns também chamam de vícios do estresse, que é quando essa pessoa ela está viciada em estresse, ela está viciada em receber cortisol ali entre as células nervosas e mantém esse sujeito nesse estado. Na terapia familiar sistêmica, nós falamos muito sobre o lugar que é conhecido. O que seria esse lugar que é conhecido? Muitas pessoas elas trazem o conceito de zona de conforto. Mas venhamos e convenhamos. A zona de conforto ela não é confortável. A gente também sofre na zona de conforto. Na terapia familiar sistêmica, nós gostamos de utilizar o termo que é esse lugar que é conhecido. É familiar. Porque é o que nós nos acostumamos a viver. Não é o que é o melhor para a gente, não é o que é o mais funcional para a gente, mas é aquilo que é possível viver dentro de certas realidades, dentro de certos recortes. Então, quando essas pessoas elas vão vivenciar um padrão de funcionalidade, de saúde, a gente vai ter muitas das vezes um movimento desse sujeito de não conseguir fazer esse rompimento dessa barreira, de sair do sofrimento. Porque ele entendeu, muitas das vezes, que a sua humanidade, a sua subjetividade, suas especificidades, elas estão ligadas ao sofrimento. Eles não podem experienciar um ideal de amor, de afeto, de acolhimento, porque isso é como se fosse inerente à realidade de vida de uma pessoa gay, preta, de uma pessoa preta queer, de uma pessoa preta trans. E a gente vai ter questões relacionadas à transexualidade ainda mais marcadas, né? Onde essas mulheres e homens também são colocados nessa margem. Né? Os espaços de sociabilidade, as lideranças históricas e a representação midiática da sigla LGBT, eles foram centralizados na figura desse homem branco. Né? Isto estabeleceu um padrão estético, econômico e cultural que exclui ou seculariza, né, as demandas de pessoas negras. Né? Estudos apontam que o racismo dentro da população LGBT agrava a exclusão de travestis e pessoas trans negras, que encontram barreiras adicionais de acolhimento em espaços que deveriam ser de acolhimento e militância. E aí o que fica? Né? A comunidade LGBT ela não está imune a essas estruturas de dominação na sociedade. O racismo ele atua no interior desse grupo, ele reproduzindo lógicas de exclusão e hierarquização, nas quais esse corpo negro de lésbicas, trans e não binários, eles são empurrados para a margem da visibilidade do afeto. A comunidade, ela não opera como um sistema aberto que busca a homeostase, e ela acaba repetindo essas hierarquias e fronteiras de exclusão da sociedade envolvente. O homem cis, gay e branco, ele é mantido no topo, enquanto mulheres negras, pessoas trans e não binárias, elas são empurradas para as margens relacionais, elas são negligenciadas. E, inclusive, esse é um movimento acerca do pronome neutro. Aí vai ter gente falando, mas eu não acredito, mas isso não está no dicionário, isso não é uma regra gramatical da população brasileira. Mas a gente precisa entender que, independente da ideia constitucional e ortográfica que o pronome neutro ele se encontra, a gente está falando de uma realidade, de uma vivência que está sendo atravessada a priori por uma violência a qual o gênero dela, ou seja, um não gênero também, pessoas não binárias podem não se identificar com nenhum dos gêneros impostos, elas também são excluídas desse processo. Quando a gente utiliza o pronome neutro, a gente não está necessariamente trabalhando acerca do se a gente concorda ou não. A gente está gerando para esse sujeito não binário um lugar de pertencimento e de acolhimento. E isso que deveria ser importante. Porque quando a gente passa para a prática clínica, quando a gente vai pensar nas políticas de saúde da população LGBT, das pessoas negras, a gente vai pensar também na prática, seja ela em qual área for de saúde ou de educação, a gente precisa pensar a priori de que esses sujeitos eles precisam se sentir pertencentes e acolhidos dentro desses espaços. Né? E que as nossas
os nossos pensares, os nossos gostares, ou pensamentos e crenças e validações, elas não podem ser impostas naquele lugar, porque aquelas vivências, elas são diferentes da nossa. Eu, como homem gay preto, eu sei que a vivência de outro homem gay preto será diferente da minha. E eu preciso entender essas outras realidades também, que perpassam também a minha história. Eu falei um pouquinho também sobre estresse de minorias, né, que é a percepção de não pertencer integralmente a lugar nenhum, sendo rejeitado pelo racismo e também pela população LGBT. E aí, qual é o convite que eu faço para que a gente possa ter uma prática clínica mais humanizada? Uma prática clínica que seja afirmativa, decolonial e afrocentrada. Abandonar as perspectivas eurocêntricas que individualizam o sofrimento ou reduzem a uma neurose familiar isolada. O manejo clínico ele deve reconhecer o racismo e a cis-heteronormatividade e a colonialidade como determinantes sociais geradores de direitos de sofrimento psíquico diretos, né? E validar também ativamente as identidades de gêneros dissidentes, travestis, pessoas trans e não binárias, e orientações sexuais, lésbicas, bissexuais, pansexuais, demissexuais. Na prática, isso significa assegurar o respeito irrestrito aos nomes, pronomes e autodeterminação do paciente, combatendo a lógica patologizante. E, por último, auxiliar o paciente a identificar e questionar a introjeção dos padrões estéticos afetivos e de valores eurocêntricos. Né? O foco é desconstruir a culpa e a rejeição internalizados, permitindo que o sujeito ressignifique seu próprio corpo e seus afetos fora do crivo colonial. Aqui tem algumas referências do material que eu utilizei. E eu agradeço também esse momento. Obrigada, Délia. Nada. Pessoal, agora a gente vai abrir espaço para as perguntas. Vi que vocês não mandaram nenhuma pergunta no chat ainda, mas quem quiser fazer pergunta para o Délia, já vi que tem uma pessoa de mão levantada. Júlia, pode falar, Júlia. Oi, gente. Oi, tudo bem? Boa tarde. Bem? Tá sim. Então tá bom. Délia, eu gostei muito do que você trouxe, parabéns, tá, pelo conteúdo, pela seriedade do assunto, é bem sensível, né, toca em várias tangentes sensíveis nesse assunto.